As telas de notícias exibem manchetes globais alarmantes sobre monstros e eventos catastróficos, gerando medo e confusão. Do lado de fora da entrada da escola, estudantes se reúnem enquanto alguém reclama que as notícias em alta são apenas exageros, comparando-as a rumores antigos sobre zumbis. A multidão volta sua atenção para a aparição da garota popular, Shui Qingxi. Os estudantes fofocam sobre o término dela com o namorado. Um aluno comenta que ela apenas se contentou com ele, já que foi aceita em uma universidade de ponta, enquanto ele não conseguiu nem entrar em uma faculdade comum. Eles concordam que os futuros deles nunca foram compatíveis. Outro estudante tenta lembrar o nome do namorado, sugerindo que poderia ser Fanji. De repente, Fanji aparece diante de Shui Qingxi. Ela, calmamente, afirma que tomou sua decisão e acredita que o relacionamento não é mais realista. Explica que o amor do ensino médio muitas vezes termina com um momento de clareza, sugerindo que eles nunca foram realmente certos um para o outro. Ela acrescenta que um relacionamento duradouro exige igualdade e coragem. Com firmeza, diz que eles devem terminar e que, mesmo que ele tentasse de tudo, não mudaria sua decisão. Fanji permanece em silêncio, com uma expressão vazia, enquanto a multidão observa. Internamente, Shui Qingxi se pergunta se ele está tão atordoado que não consegue responder. A multidão zomba de Fanji em silêncio, presumindo que ele implorará para ela ficar, já que ela é a flor da escola. Um estudante até o chama de tolo por sonhar além de seu alcance. Fanji, casualmente, responde com tudo bem e deixa para lá. Shui Qingxi, pega desprevenida, o encara em descrença. Fanji diz que irá embora se não houver mais nada a dizer. Enquanto se afasta, ela o chama para esperar, questionando se a reação fria dele é genuína ou apenas uma encenação. Ele olha para trás, e calmamente, pergunta se ela tem mais algo a dizer. Furiosa, ela o adverte que, não importa o que ele pense ou faça, ela nunca voltará para ele. Ele, friamente, diz para ela não superestimar sua importância, referindo-se a ela como apenas a flor da escola. Shui Qingxi fica sem palavras enquanto Fanji a ignora, dizendo que está muito ocupado para continuar a conversa. Enquanto ele se afasta, alguns estudantes expressam surpresa com a rapidez e facilidade do término. Fanji reflete consigo mesmo que Shui Qingxi e os outros não têm ideia dos desastres que estão por vir. Ele não é mais a pessoa que conheciam. Ele é alguém que voltou do futuro para esta linha do tempo. Ele sabe que, diante do que está por vir, os padrões da sociedade, dinheiro, diplomas e reputação se tornarão insignificantes para ele. Agora, Shui Qingxi é apenas uma figura de uma vida passada que não tem mais valor. Ele reflete que fofocas mesquinhas não importam mais. O que está por vir é muito mais importante. Em sua mente, o mundo e seus valores serão em breve revolucionados. Ele sabe que a verdadeira ameaça não são os relacionamentos pessoais, mas a crise que em breve colocará toda a humanidade em perigo. A história volta para a noite anterior. Visões estranhas e imagens fragmentadas cercam Fanji enquanto ele recebe uma mensagem cósmica misteriosa. Uma contagem regressiva é revelada, 361 dias até o início do renascimento da energia espiritual, que trará mudanças sem precedentes e imprevisíveis para o mundo. A mensagem declara que os padrões da sociedade serão derrubados e uma nova era de praticantes espirituais surgirá, onde o poder será a única medida de valor. Fanji, assustado, estende a mão enquanto a visão se desdobra. Flutuando em um espaço cósmico brilhante, ele enfrenta uma luz e pergunta quem ela é. De repente, uma onda de luz e energia avança em sua direção, pegando-o desprevenido. A tela revela que um sistema do fim do universo foi ativado. Ele usa um algoritmo supremo para gerar técnicas espirituais com base nos seres espirituais que o usuário toca. A tela indica que Fangi atualmente possui 0 técnicas. Enquanto ele alcança a interface, absorvendo a gravidade desse novo poder, Fangi silenciosamente ativa o painel do sistema brilhante com curiosidade. De repente, uma besta enorme com olhos vermelhos brilhantes avança em sua direção, mandíbulas abertas em uma explosão violenta de energia. A criatura parece emergir do próprio sistema, cercada por relâmpagos e caos, enquanto Fangi flutua por perto, em choque. Seus olhos se arregalam ao perceber o perigo à sua frente. Fangi vê o destino que outrora compartilhou com inúmeros humanos comuns. Gotas de suor escorrem por seu rosto enquanto ele processa a memória. Ele questiona se aquele era realmente ele em sua vida passada. Ele lembra que, naquela vida anterior, era apenas uma pessoa impotente, arrastada pelo desastre, lutando apenas para sobreviver. Fangi recorda a escuridão de seu passado enquanto relâmpagos atingem e bestas mutantes vagam pela cidade.
Ele se lembra de ver sua terra natal colapsar, impotente para impedir a destruição. Seu eu passado morreu em desespero, consumido por um desejo ardente de vingança no momento da morte. Naquele último instante, o fogo em seus olhos queimava com ódio, refletindo a dor que ainda permanece dentro dele. Ele acredita que o sistema o escolheu por causa de seu forte desejo de vingança, dando-lhe a chance de retornar um ano antes do renascimento da energia espiritual. Ele reconhece que quase ninguém percebe o perigo iminente, mas agora está totalmente ciente do que se aproxima. Ele estende a mão em direção ao núcleo brilhante. Determinado, resolve usar este ano para transformar cada evento espiritual em uma vantagem. Enquanto a luz explode ao seu redor e a transformação começa, o sistema inicia um novo processo de avaliação, escaneando Fang Yi enquanto a energia começa a pulsar dentro dele. Seus olhos brilham com uma luz dourada. O sistema declara que o usuário agora está vinculado a ele e um novo caminho foi aberto. Tudo no mundo pode agora ser usado para forjar técnicas espirituais, tornando-o um poderoso praticante destinado a salvar a humanidade. Enquanto isso, no mundo exterior, autoridades anunciam que a humanidade enfrenta uma crise sem precedentes e deve abandonar o conhecimento do passado para se adaptar aos desafios desconhecidos que estão por vir. Fang Yi confirma que este momento marca o início. Com outras pessoas por perto, ele nota que as autoridades não tranquilizaram o público, apenas aconselhando as pessoas a permanecerem cautelosas e alertas. Um telefone exibe alertas de aviso com imagens estranhas. Fang Yi reflete que tais avisos abertos são incomuns. No passado, notícias como essas teriam sido censuradas imediatamente. Um auditório silencioso é mostrado enquanto ele explica que o país usa métodos calmos e indiretos para preparar mentalmente as pessoas para desastres sem espalhar pânico. Fang Yi admite que é uma abordagem cansativa e lenta, mas muito melhor do que em países vizinhos que respondem com caos, violência ou saques quando desastres ocorrem. Fang Yi lembra da regra do sistema. Tudo que é estranho pode se tornar uma fonte de poder, então ele sabe que deve correr para o local sempre que algo incomum acontecer. Seus olhos se estreitam enquanto ele verifica o telefone. Uma manchete alerta sobre os níveis de UV mais altos em um século na Universidade King Shanjin, junto com um aviso de onda de calor para novos estudantes, disfarçado como uma notificação casual de proteção solar. Alguns estudantes próximos descartam isso como exagero da mídia, brincando que a universidade provavelmente pagou para estar em alta. Sem perceber a gravidade mortal por trás do aviso, ele olha para o céu nublado, notando como ele parece diferente dos relatórios de alerta meteorológico nas proximidades. Ele verifica o telefone e vê que o índice de UV está em 0. Questionando como a Universidade Qingchan, a apenas 15 minutos dali, poderia estar enfrentando níveis extremos de UV, ele lê um comunicado da escola informando que o registro prosseguirá normalmente, apesar do calor intenso. Enquanto comentários online brincam que o aviso é falso ou photoshopado, e o público descarta como uma farsa, Fang Yi sorri sutilmente, sabendo no fundo que o perigo está começando, e ele é o único que entende isso. Fang Yi sorri com confiança ao sentir que sua primeira oportunidade real finalmente chegou. O sol brilha de forma não natural sobre o portão norte da Universidade Qingchan. Ele chega calmamente e percebe que algo não está certo com o ambiente. Enquanto os estudantes fogem do calor insuportável, Fang Yi observa calmamente as partículas brilhantes flutuando ao redor do portão do campus e se pergunta o que são. Ele se agacha e estende a mão em direção a uma das luzes piscantes. Quando seu dedo toca o orbe brilhante, ele pulsa intensamente com uma onda de energia. Um flash de luz irrompe e Fang Yi é surpreendido pela reação repentina. O sistema detecta uma perturbação de energia do tipo solar grave e inicia imediatamente o modelo de dados de atributo solar. Ele grita de dor enquanto a energia avassaladora percorre seu corpo. Uma explosão massiva de luz radiante explode para fora, iluminando toda a área com energia solar intensa. Os espectadores reagem em choque. Alguns questionam se estão alucinando. Outros brincam que é um momento de Super Saiyajin, enquanto um compara um ser celestial descendo à Terra. Fang Yi grita em agonia enquanto a energia solar inunda seu corpo. Ele se pergunta se a formação está completa. Sentindo como se estivesse prestes a morrer sob a pressão, de repente, o sistema confirma que a formação está completa e ele obteve a técnica de respiração do sol dourado. Sua transformação está completa. Seu cabelo fica branco, seus olhos brilham dourados e seu corpo irradia com relâmpagos solares poderosos. Na Universidade Qingchan, o dia de boas-vindas aos novos estudantes começa sob um brilho intenso. Uma multidão se forma ao redor da área de registro enquanto os estudantes fazem fila. Um estudante se oferece para ajudar a Shui Qingse a carregar sua bagagem. Como ela atrai atenção,
vários garotos correm até ela, oferecendo orientação e folhetos de clubes, esperando impressioná-la. Calma, ela recusa educadamente com um firme agradecimento, mas sem necessidade. Um grupo de estudantes conversa animadamente, feliz por estar na mesma cidade. Shui Qingxi fica ao lado deles, visivelmente desinteressada, pensando que estão completamente apaixonados. De repente, uma explosão massiva de luz aparece ao longe, atraindo a atenção de todos e deixando Shui Qingxi atonita. Um aviso ecoa pelos alto-falantes, aconselhando os estudantes a se manterem afastados do portão norte devido a um incidente. Com uma expressão séria, ela percebe que coisas estranhas estão acontecendo em todos os lugares e decide que deve investigar por si mesma. No portão norte da Universidade Qing Shanjin, em meio a fumaça e chamas girando, Fang aparece. Um painel do sistema é ativado, explicando que, ao fixar o olhar no sol escaldante e inspirar o calor ardente, Fanji pode realizar a respiração do sol dourado para fortalecer seu corpo. Sem aprendizado prévio, uma nova habilidade é desbloqueada e pontos de escrita são ganhos enquanto a energia dourada continua a pulsar ao redor de suas mãos. Fanji olha para o painel do sistema, que confirma que uma nova habilidade foi desbloqueada e 59 pontos de escrita foram obtidos. Ele questiona o que são pontos de escrita. Após uma breve pausa, decide que isso não importa, pensando que obviamente é algo útil e que ele descobrirá como usá-lo depois. O sol brilha intensamente acima enquanto Fanji olha para cima. Estudantes próximos começam a reagir ao fenômeno estranho. Um comenta que o céu escureceu repentinamente, enquanto outro diz que sentiu um calafrio no ar. Alguém grita que uma multidão está se formando no portão norte, e Shui Qing se avista entre eles. Um grande grupo de pessoas se reúne na entrada do campus. O presidente da Universidade Qing chega com a segurança e questiona por que tantas pessoas estão presentes, apesar de uma mensagem de alerta ter sido enviada. Ele ordena que todos façam o check imediatamente, alertando que aqueles que não o fizerem perderão pontos. O oficial encapuzado comanda a equipe para restabelecer o perímetro e selar completamente a área do portão norte. O presidente confirma a ordem com um aceno. Uma notificação do sistema aparece, confirmando que o nível da zona contaminada no portão norte de Qingtian foi purificado. Fanji lê outra mensagem explicando que uma zona contaminada é uma área designada pelo governo no país e onde a energia de retorno espiritual aparece. Ele fica surpreso ao saber que isso é oficialmente reconhecido e percebe que não é o único afetado. Uma transmissão alerta a todos que indivíduos não relacionados devem evacuar a área selada do portão norte imediatamente, levando Fanji a permanecer cauteloso enquanto o pessoal militar assume o controle. Alguém questiona se eles são do exército, enquanto outros na multidão expressam confusão sobre a situação. Fanji percebe que a perturbação se tornou grande demais e que sua presença atraiu muita atenção. Sem hesitar, ele se lança ao céu, decidindo que é hora de deixar a área. O oficial encapuzado atravessa a fumaça. Ele se ajoelha e toca a superfície, pegando um pequeno fragmento de cristal. Ele o leva aos olhos e o inspeciona cuidadosamente. Ao examinar o cristal, ele afirma que o evento não foi um acidente, sugerindo que alguém já pode ter começado a ressoar com a energia espiritual. Enquanto a segurança ordena que a multidão se disperse, o oficial continua observando a área, enquanto outros funcionários tentam ajudar na dispersão. Shui Qing se ouve a menção à energia espiritual e questiona se esse desastre foi realmente não natural. Ela se pergunta se eventos tão aterrorizantes poderiam realmente ser causados por humanos. Observando Fanji de longe, Shui Qing se lembra da sombra que viu antes e se pergunta se era realmente ele. Ela duvida de sua suspeita inicial, dizendo a si mesma para não ser ingênua. Ela pensa que não há como Fang Yi, com seu desempenho mediano, ter entrado na Universidade Qingtian. Na casa de Fanji, enquanto o sol se põe, deitado em sua cama, Fanji luta com o calor intenso que emana de seu corpo e se pergunta por que ele não diminui. Apesar de tomar banhos frios e usar ar-condicionado, nada ajuda. Ele está encharcado de suor e percebe que, se isso continuar, não conseguirá dormir esta noite. Enquanto enxuga o suor do rosto, Fanji preocupa-se que o caos anterior possa tê-lo exposto. Ele verifica rapidamente o telefone e encontra uma atualização em alta do ranking da Associação de Praticantes de Energia Espiritual sobre um novo sistema de classificação. Reconhecendo o nome, ele lembra que o grupo era uma comunidade online obscura que ocasionalmente postava conteúdo de treinamento espiritual, outrora considerado pura fantasia. A imagem da figura encapuzada de antes vem à mente, e Fanji começa a suspeitar que as pessoas que encontrou na Universidade Qing podem fazer parte dessa mesma associação. Fanji toca no anúncio para ver mais detalhes da Associação de Praticantes de Energia Espiritual,
revelando várias classificações de cultivo espiritual. Ele observa que, embora o conteúdo pareça fantástico, a marca d'água prova que é genuíno e oficialmente lançado pela agência do país ZIA. Ele reflete que, em sua vida passada, nunca encontrou tais informações porque era apenas uma pessoa comum, totalmente focada em sobreviver durante os desastres. Percebendo que isso pode ser um sinal oficial para os despertados precoces, ele se senta na cama e decide retomar a prática da respiração do sol dourado conforme instruído. Ele fecha os olhos e começa a respirar de forma constante. Enquanto o calor aumenta em seu corpo, ele começa a suar, mas permanece concentrado. Chamas de energia dourada giram ao seu redor enquanto ele levita em seu quarto. Uma narração explica o primeiro passo do processo, fortalecendo o corpo em um recipiente capaz de absorver a energia do céu e da terra. Como se estivesse se tornando uma arma viva, ele canaliza sua energia espiritual e se concentra intensamente, comandando a si mesmo para moldá-la na forma do machado divino. Enquanto o poder dourado explode ao seu redor, com a energia se condensando acima dele, Fangi se pergunta se isso poderia realmente ser verdade. Então, o sistema confirma seu avanço para o ranking de machado fantasma de 1 estrela. Um novo sistema aparece, lembrando que ele tem 50 pontos de escrita disponíveis para converter conhecimento em habilidades. Ele havia esquecido deles, mas agora considera usá-los para impulsionar ainda mais seu novo nível de cultivo. Fangi reflete sobre a explicação do sistema, questionando o que significa embutir poder à força em qualquer coisa. Curioso, ele estende sua mão brilhante e se pergunta se um objeto aleatório, como uma caneca, se qualificaria como qualquer coisa. Uma janela do sistema aparece, perguntando se ele deseja usar um ponto de escrita para embutir o atributo solar na caneca. Quando a caneca começa a brilhar, ele percebe que seu palpite estava correto. Sorrindo com satisfação, Fangi confirma para si mesmo que essa nova habilidade tem um potencial ilimitado. Ele entende que embutir atributos à força significa conceder poderes sobrenaturais aos objetos. Ele se pergunta o que aconteceria se usasse essa habilidade em uma arma, como uma espada ou uma pistola, em vez de uma caneca. Ele olha para uma espada em sua posse. Compreendendo que uma arma criada especificamente para ele com poderes sobrenaturais será crucial no futuro. Fangi encara a espada em seu estojo, planejando experimentar com o sistema e testar seus efeitos antes de se comprometer a forjar uma verdadeira arma. Determinado, ele resolve se preparar completamente para a ameaça iminente de bestas mutantes. Sob a luz do luar, uma grande besta mutante se aproxima do prédio a partir da floresta. A besta mutante se agacha na escuridão, observando atentamente. Dentro do quarto, o som de tosses ecoa repetidamente, e o luar se derrama pela janela sobre a cama. Fangi está deitado, suando e tossindo enquanto se move ligeiramente e murmura. De repente, ele abre os olhos lentamente. Senta-se na beira da cama, com os pés tocando o chão. Ele caminha até a sala de estar e para, notando algo enquanto o luar inunda o espaço. Ele se concentra em um som, pensando que, desde que alcançou o rank de machado fantasma, sua audição se tornou mais aguçada que o normal, facilitando ouvir ruídos das casas próximas. Ainda deitado no sofá, ele continua ouvindo sons de tosse repetidos e percebe que algo está errado. Fangi espia pela porta de seu apartamento e ouve tosses ecoando pelo corredor. Ele avista uma besta com olhos vermelhos brilhantes e penas pretas no corredor e identifica a fonte do som. Está lá. Reconhecendo-a, ele percebe que a criatura é uma besta coelho mutante afetada pela mutação. Ele lembra que, mesmo com memórias distantes de sua vida anterior, ver essa besta novamente ainda lhe causa arrepios. Enquanto isso, um helicóptero com um holofote se aproxima da cidade. Uma garota de cabelos longos está em um telhado sob o luar, afirmando que o coelho que consumiu o fruto espiritual sombrio ainda está solta e que sua velocidade é surpreendentemente rápida. Ela instrui a manterem-se atualizados sobre quaisquer novos desenvolvimentos enquanto continua a chupar um pirulito. Ela salta pelos telhados, movendo-se rapidamente pela cidade. No ar, ela de repente sente algo e volta sua atenção para isso. Com força, ela se impulsiona a partir de um prédio e acelera em direção à fonte. A garota relata que detectou a energia sombria da besta novamente e que ela fugiu 20 quilômetros para uma área residencial. Ela pede uma perseguição imediata para proteger os moradores. Ela se impulsiona com força a partir de uma parede de prédio. Enquanto gira pelo céu, ela avisa os outros para terem cuidado. A besta consumiu um fruto espiritual, e embora sua transformação não esteja completa, ela ainda pode ficar mais forte. Um homem na rua olha para cima, surpreso, enquanto um borrão de luz corta o céu noturno.
Dentro do departamento de mangá do canal central, um homem se pergunta se está alucinando por trabalhar demais. Um colega o repreende, perguntando se ele terminou o mangá. Ele aponta que estão no 65º andar. Chocado com o que vê do lado de fora, uma figura saltando diante da lua cheia. Enquanto isso, a besta mutante avança em direção a Fanji, soltando um rugido. O olho de Fanji brilha com uma intensa energia dourada em resposta. Ele nota que, desde seu avanço, seu corpo melhorou. Ele pode ver claramente os movimentos lentos da besta, e seus músculos reagem rápido o suficiente para desviar de seus ataques. O poder se acumula em sua mão enquanto a energia dourada crepita ao redor dela. Ele se pergunta se essas bestas mutantes aterrorizantes já estão aparecendo tão cedo. Enquanto avança com sua energia pronta para atacar, ele lembra de sua vida passada que a besta ainda não se transformou completamente. Mas seu estágio atual aumenta seu poder e loucura devido à energia sombria. Ele se prepara para atacar, determinado a detê-la antes que os moradores se tornem vítimas de sua fúria. Ele agarra a besta com firmeza, liberando seu poder através de sua mão brilhante. Um estalo alto ecoa enquanto ele golpeia a besta com toda a força. Ele a imobiliza e permanece focado enquanto a energia dourada o envolve. Ele percebe que o ponto fraco da besta é sua cauda e se prepara para atacar. Ele se lança para cima, quebrando o chão enquanto a besta é arremessada ao ar. Seus olhos brilham intensamente enquanto ele canaliza energia em seu punho brilhante. Um poderoso feixe dourado dispara para cima, atingindo a besta no ar. A besta grita de dor ao ser atingida diretamente pelo ataque de energia concentrada. A besta mutante tenta absorver uma poderosa bola de energia brilhante enquanto enfrenta Fanji. Fanji atinge a besta diretamente com a energia do elemento Yong, questionando se ela ousa absorvê-la. A intensa energia solar inunda o corpo da besta, que começa a perder o controle. Fanji declara que o poder do sol é majestoso demais e que a besta está provocando sua própria destruição. Uma explosão massiva irrompe do choque de energias. O homem na cama reage à explosão, perguntando-se se foi um trovão. Ele olha pela janela, intrigado, tentando ver o que causou o barulho. Fanji aterrissa do lado de fora do prédio, cercado por fragmentos de energia brilhante, observando que não sobrou nada. Ele reflete que a criatura agiu desesperadamente, como se estivesse faminta e tentando consumir toda a energia de seu corpo. Enquanto a energia dourada desaparece de seus pés, um olho vermelho rola perto de Fanji. Ele pisa no chão com firmeza, rachando-o sob ele. Fanji pensa consigo mesmo que, embora a besta usasse o elemento da escuridão, seus ataques eram selvagens e imprudentes. O elemento jovem dentro dele suprimiu sua energia, revelando o quão desesperadamente faminta ela realmente estava. Fanji reflete que, se não tivesse despertado, teria sido devorado como os outros pelas bestas mutantes, cuja fome já começava a se manifestar. Ele sabe que, para sobreviver às futuras ameaças, deve reunir mais técnicas de energia espiritual. Enquanto isso, sob a lua cheia, a garota desce do céu. Ela aterrissa com força na floresta. Avança e questiona se o alvo está realmente morto. Ajoelhando-se, ela confirma que o cadáver foi despedaçado e decide começar a coletar a energia restante do elemento sombrio. Ao estender a mão para o chão, ela reage subitamente a algo inesperado. A garota recua em choque com o calor, puxando a mão para trás e se perguntando quão intenso é o calor. Ela percebe que o calor é devido a uma energia Yang altamente concentrada, semelhante à detectada na Universidade King-chan, e suspeita que não é coincidência. Levando a mão ao fone de ouvido, ela contata Sede, confirmando que o coelho está morto e explica que não foi ela quem o matou. Um novo pioneiro o fez. Alguém com uma afinidade elemental de alto grau. Alguém na sede pergunta se a pessoa que purificou a zona poluída no portão norte da Universidade King-chan matou o coelho mutante ao mesmo indivíduo. Outro confirma que a pessoa não está listada nos arquivos da sede e comenta sobre o talento incomum de um pioneiro com um poder elemental tão puro. Eles insistem que a associação deve contatá-lo imediatamente. A garota concorda, ativando chamas e energia em suas mãos. Enquanto se prepara para armazenar a amostra, ela sela cuidadosamente a energia do elemento jovem dentro de sua capa. A sede instrui que ela adie todas as outras missões e se concentre inteiramente em rastrear o novo pioneiro e reunir informações sobre ele. Eles esperam persuadi-lo a se juntar à associação de energia espiritual. A garota calmamente desembrulha seu pirulito. Ela reconhece o comando com um entendido silencioso enquanto coloca o pirulito na boca. Ainda mastigando, ela diz casualmente que, antes de qualquer coisa, só quer uma xícara de chá com leite.
Fangi se pergunta quem é essa pessoa misteriosa, reconhecendo que um poder tão avassalador deve pertencer a um verdadeiro especialista. Ele jura silenciosamente encontrá-lo, custe o que custar. Fangi estica os braços diante de uma grande janela enquanto a luz do sol entra. Ele afirma que o plano de todo dia começa pela manhã e reconhece a luz do sol deslumbrante. Ele tira a camisa, revelando um físico musculoso, e menciona que acordar cedo ajuda em seu cultivo. Enquanto está sob a luz do sol, a energia brilhante começa a girar ao seu redor enquanto ele ativa a técnica de respiração do sol dourado, direcionando-se para sentir o sol da manhã e operar a técnica. Cercado por energia dourada radiante, Fangi explica que, após entrar no reino do Machado Fantasma, ele agora pode sentir a aura da obra-prima da montanha mais claramente ao usar a técnica de respiração do sol dourado, que parece fios circulando o machado divino. Uma súbita explosão de luz irrompe enquanto ele percebe que o avanço aconteceu mais rápido do que o esperado. Surpreendendo, Fangi aperta o punho brilhante com determinação, canalizando o poder através de seu braço enquanto a energia jorra para fora. Erguendo o machado dourado, ele nota que ele parece muito mais leve do que antes. Enquanto balança, reflete que o cultivo é como cortar madeira. O que realmente importa é a persistência. Ele balança o machado dourado para baixo com força enquanto a energia radiante dispara através de seu corpo. Ele canaliza o poder enquanto permanece firme, afirmando que sua técnica de machado está se tornando mais refinada e destrutiva. Com olhos dourados brilhando, ele sente seu corpo ficando mais forte, comentando que sua resistência física aumentou. Ele reflete que, embora seu progresso pareça rápido, é devido à energia residual não utilizada de seu avanço anterior para uma estrela. Cercado por chamas douradas, Fangi decide que, a partir de agora, deve subir de nível gradualmente, um passo de cada vez. Ao olhar para um pacote rotulado como produtos autênticos, ele observa que as anomalias causadas por seu cultivo são muito chamativas e pensa que precisa encontrar um lugar mais tranquilo. No escritório da associação, um homem mais velho ouve algo e reage com curiosidade. Segurando um telefone, o homem detecta uma flutuação de energia solar e imediatamente suspeita que Fangi é a fonte novamente. Em uma floresta montanhosa silenciosa, perto de um riacho, Fangi senta-se de pernas cruzadas e ativa uma interface de tela à sua frente. Quando solicitado a usar pontos de código para implantar um atributo em um item, ele confirma com um sim enquanto a energia dourada o envolve. Ele lembra de uma tentativa passada em que usou uma estatueta como arma. A codificação funcionou, mas ela não conseguiu suportar o poder do atributo Yong. Agora empunhando uma nova lâmina, Fangi sente que nem todos os objetos podem ser transformados em armas, mas esta é diferente. Ele sente que a lâmina e seu corpo compartilham a mesma origem e ressoam fortemente juntos. A tela confirma que a codificação foi bem sucedida. Cercado por energia dourada, Fangi elogia a arma e se prepara para testar seu poder com um forte golpe. Chocado pela força avassaladora, ele exclama surpreso quando uma explosão massiva de luz irrompe da arma. Segurando a lâmina brilhante com uma postura confiante, Fangi libera um arco ardente de energia em um amplo golpe. O golpe massivo de Fangi quase causa um incêndio florestal. Aliviado por a situação não ter piorado, ele vê a fumaça e a destruição, percebendo que foi muito barulhento e provavelmente já foi notado. Ele se prepara para sair rapidamente. Enquanto isso, a garota corre em direção à cena, frustrada e gritando repetidamente de raiva. Ela reclama que só foi resgatar um cupom e comprar chá com leite, mas perdeu algo importante, culpando sua má sorte por Mercúrio retrógrado. A garota parece surpresa e grita em choque ao perceber algo sobre uma fonte termal. Enquanto corre por entre a fumaça giratória, ela questiona o que a estátua de Buda acabou de fazer e se pergunta como lidar com as consequências e onde relatar isso. Com olhos marejados, ela preocupa-se em ser repreendida pelo departamento de limpeza novamente e reclama que, desde que eles apareceram, nada de bom aconteceu. De repente, ela é pega desprevenida quando algo a atinge por trás. A garota fica chocada e grita em descrença, percebendo que na noite anterior a aura ainda era de machado fantasma de uma estrela. Mas agora avançou para 2 estrelas e até carrega a presença de uma arma espiritual. Uma explicação visual descreve as armas espirituais como ferramentas poderosas infundidas com atributos muito além das armas comuns. Ela observa que as armas espirituais são extremamente raras, com a associação possuindo apenas 2. Ela está confusa sobre como outra pessoa poderia ter uma, especialmente porque a tecnologia atual ainda é incompleta e restrita ao uso público. Após uma pausa, ela ri nervosamente, dizendo que deve ser um erro dela. Sentada perto do riacho, ela se prepara para esfriá-lo e limpar as consequências.
Caminhando pela floresta, Fanji reflete que sua arma agora tem o atributo Yong, mas o sistema nunca disse que era limitado a apenas um. Lembrando das palavras do sistema, ele nota que muitas técnicas podem ser codificadas e qualquer coisa no mundo pode se tornar material de codificação. Ele se pergunta se pode empilhar vários atributos na mesma arma. Enquanto verifica seu telefone, Fanji recebe uma mensagem de alguém perguntando se ele é um pioneiro. O remetente revela que verificou seu histórico de navegação e viu que ele entrou no reino após usar uma postagem de driver. Fanji percebe que esqueceu de configurar suas definições de privacidade. A conversa continua com o usuário dizendo que seu grupo tem 3 membros tentando se conectar com outros pioneiros. Fanji responde que também é um novato. Eles perguntam sobre seu progresso no cultivo, mencionam como é difícil o machado divino de temperamento corporal e compartilham um rumor sobre um jogador da equipe nacional alcançando esse reino. Fanji responde que parece impressionante. Fanji fica surpreso ao saber que até mesmo recrutas militares oficiais ainda estão apenas no reino do Machado Fantasma. Ele recebe uma mensagem de Doug72 sobre uma zona de poluição recém-formada e uma sugestão para formar um time, oferecendo segurança e itens compartilhados. Fanji fica intrigado e questiona sobre a nova zona. Ele pede a localização, e Doug72 envia um arquivo de dados comprimido intitulado Dragão Fundido do Rio Escuro. Fanji começa a extrair o arquivo. O arquivo explica que a zona de poluição originou-se de um rio escuro alterado por mudanças tectônicas, agora transformado em uma camada fundida devido à mutação mundial. Fanji observa que seu atributo do tipo Ion combina com isso e considera que é uma oportunidade promissora. Fanji envia uma mensagem confirmando sua participação no time. No distrito de Ano, alguém pergunta ao velho Lai quando seu amigo chegará. Um grupo está diante de uma enorme entrada selada, com um membro agradecendo a Shioa pelo mapa detalhado e pelas informações que o ajudaram a encontrar o local facilmente. Outro membro expressa gratidão pelo apoio do grupo e lembra a todos que, uma vez lá dentro, precisarão cuidar uns dos outros. Zhang Choi, a funcionária da Associação de Cultivo de Energia Espiritual do Ministério da Cultura, lamenta que não pareça haver pioneiros destacados para recomendar dessa vez. Uma narração explica que a maioria dos pioneiros não percebe que a associação é uma agência governamental e que se tornar um membro formal é extremamente difícil, muitas vezes exigindo conexões poderosas e múltiplos testes. Zhang Choi suspira, temendo horas extras se o grupo não descobrir nada. Nesse momento, alguém reconhece animadamente Fanji se aproximando. Fanji avança com confiança e se apresenta ao grupo, dizendo que é um prazer conhecê-los. Ela observa Fanji e supõe que ele está no reino do Machado Fantasma, 2 estrelas. Ela acha sua aura forte e incomum. É quente e não opressiva. O grupo está pronto na entrada da caverna. Alguém anuncia que, como todos estão reunidos, é hora de prosseguir. Outro responde com um ok, dentro da caverna. Fanji toma a liderança e pede a Zhang Choi para cuidar da luz. Ela concorda e o grupo começa sua descida cautelosa. Enquanto exploram, o membro alerta Fanji para tomar cuidado com pedras soltas. Outro comenta que o calor não é tão intenso quanto esperado. Ele supõe que é porque ainda não chegaram ao núcleo da zona de poluição, e Fanji lembra a todos para priorizar a segurança e falar se estiverem cansados. Fanji reflete que, embora tenha chegado por último, o grupo já o acolheu calorosamente. Ele sente que a amizade deles é genuína, seja por bondade ou instinto de sobrevivência. A equipe chega a uma caverna cheia de lava derretida brilhante. Um deles exclama em admiração, percebendo que realmente é lava. De repente, Fanji avança em direção à lava sem hesitação, alarmando o grupo. Zhang Choi o adverte para não agir imprudentemente com o perigo à frente. Ignorando os gritos, Fanji mergulha uma arma na lava. Os outros entram em pânico, gritando que ele está sendo imprudente e pedindo para puxá-lo de volta imediatamente. Chamas irrompem violentamente do poço de lava quando Fanji faz contato, chocando o resto da equipe. O sistema detecta uma anomalia mundial chamada chama interna e começa a analisá-la, ativando o poder de computação máximo para codificar o fenômeno. A análise revela que a chama interna tem uma temperatura interna extremamente alta e traços explosivos, tornando-a incrivelmente destrutiva. O sistema então descreve a técnica da lâmina de chama carmesim. Quando a lâmina é sacada, cada golpe é cercado por chamas ardentes e relâmpagos, liberando todo o seu poder. Fanji Yui prepara sua mão para ativar a técnica, cercado por energia de fogo giratória. Ele declara que ela complementa perfeitamente sua lâmina Tang e escolhe gastar um ponto serial para incorporar o atributo de chama interna à arma. A equipe observa com admiração a distância enquanto Fanji emerge ileso da lava. Eles notam que sua arma está absorvendo a energia da camada e confirmam que ele está ileso. Enquanto chamas giram ao redor de sua lâmina recém-aprimorada, Fanji está confiante.
Um dos membros da equipe elogia sua descoberta, decidindo absorver energia durante o treinamento também. Fanji nota que a energia espiritual se estabilizou e é hora de cultivar. Outro colega de equipe levanta os braços, animado, dizendo que agora pode absorver energia suavemente. Um segundo compartilha a mesma experiência, dizendo que com um pouco mais de treino, eles entrarão no caminho do cultivo oficialmente. Xian Xioia sorri e assegura que não precisam se preocupar com a segurança. Ela está lá apenas para coletar informações e ficará de vigia enquanto eles se concentram em seu treinamento. Todos expressam gratidão a ela. De repente, Zhang Xiaoya se vira para a entrada da caverna e nota novas figuras se aproximando. Ela alerta o grupo de que mais pioneiros estão chegando. Um grupo de recém-chegados agressivos aparece. O líder ruivo zomba dos outros, chamando-os de fracos e declara a área como sua. Zhang Xia olha para seus colegas cultivando e percebe que todos os 3 inimigos estão no reino do Machado Fantasma, uma estrela, concluindo que não podem correr o risco de provocá-los. Ela responde educadamente que eles encontraram o local primeiro e que seus amigos já começaram a absorver energia. Ela oferece compartilhar o espaço se eles estiverem dispostos a cultivar pacificamente. O homem zomba de sua força e grita para ela sair. Ele ameaça a violência se eles não saírem imediatamente. Xian Xioia reflete em silêncio que nesta era de renascimento da energia espiritual, a regra é a sobrevivência do mais forte e os fracos ficam para trás. Apesar disso, ela se lembra de que, como é membro da associação do país Zia, ela não pode deixar isso continuar e deve intervir. Nesse momento, Fanji avança com confiança, surpreendendo-a. De pé, Fanji confronta o homem ruivo, acusando-o de só saber intimidar uma garota. O homem reage com choque, gritando: "O quê?" Fanji desembainha sua lâmina flamejante e ataca, enviando uma poderosa onda de choque que empurra os inimigos para trás, atordoando todos ao redor. O homem grita para seu grupo recuar enquanto o ataque flamejante de Fanji os lança ao ar, sobrepujando sua defesa. Um dos companheiros de Fanji fica surpreso com a onda de choque de energia repentina e pergunta: o que acabou de acontecer? Fanji reflete que as tragédias neste mundo começaram porque os cultivadores passaram a idolatrar a ideia de que o forte deve prevalecer sobre o fraco. Mas ele conclui que essas pessoas não são persuadidas por palavras ou ensinamentos morais. Apenas o poder pode detê-las. Fanji desfere outro golpe ardente, dizendo ao inimigo para sumir, enquanto o ataque explode com força avassaladora. O líder fica atordoado com a segunda explosão, em pânico e questionando que tipo de monstro ele está enfrentando. Dominado, o grupo inimigo se vira e foge em terror enquanto Fanji segura sua espada calmamente. Os companheiros de Fanji correm animados, elogiando seu poder insano e dizendo que seu golpe de espada pareceu incrivelmente legal. Fanji sorri e diz que os inimigos cruzaram o limite, mas que eles absorveram energia espiritual suficiente, então é hora de partir. Enquanto o grupo concorda e se prepara para sair da zona espiritual, eles refletem sobre o quão destrutivo o ataque de Fanji poderia ter sido se tivesse acertado em cheio. Observando-se se afastar, Zhang Xioia nota que ele é claramente um pioneiro de alto nível com talento de elite e um atributo poderoso. Cerrando o punho, ela decide firmemente que esse evento deve ser relatado à organização. No escritório da Associação de Cultivo de Energia Espiritual, uma mulher reage a um relatório e pergunta se outro pioneiro com atributo de alto nível apareceu. A garota nega nervosamente qualquer coisa suspeita enquanto confirma secretamente que gravou o evento e que deveria ser contatada para quaisquer atualizações. Ela encerra a ligação, salvando os dados conforme instruído. Mais tarde, animada, ela conta ao seu professor que encontraram 2 pioneiros de alto nível consecutivamente, mas ele descarta, dizendo: não é sorte, qualquer um com um atributo de alto nível agora tem valor e logo alcançará o poder. O homem mais velho esfrega a testa, frustrado com os recentes desenvolvimentos, pensando que tudo está ficando muito complicado e que ele quer desistir. Enquanto isso, na cidade, Fanji caminha com um moletom e sua espada. Garotas por perto admiram sua aparência, achando que ele parece um personagem poderoso, deixando Fanji envergonhado. Enquanto continua caminhando em silêncio, outros ao redor o admiram. Uma legenda observa que ele está fingindo ser um cosplayer para evitar atenção. De repente, Fanji recebe uma notícia urgente em seu telefone. Os eventos de romances de cultivo estão começando a se tornar realidade. Luz dourada no leste, uma aura roxa e até um avistamento de dragão. Fanji percebe que a anomalia foi causada pelo poder de suas chamas internas, que ele subestimou em 2 graus Celsius. Ele descarta a possibilidade de Old Lai ou Shang-Chi terem vazado seus traços. Ele pensa que absorver energia do tipo Yong pode permitir que ele alcance um avanço se usar a técnica de inspiração do Sol Dourado novamente. Decidindo não atrasar, ele se dirige à Montanha dos Fundos para continuar cultivando. 5 minutos depois, na Montanha dos Fundos, Bai Qing se espreguiça e celebra, completando sua tarefa.
Ela é surpreendida por uma poderosa onda de energia brilhando à distância e rapidamente percebe que vem da montanha. A aura avassaladora sobe em espiral, sinalizando que alguém está alcançando o reino do machado fantasma de 3 estrelas. Chocada com a escala da energia, Bai King percebe que esse avanço é além de monstruoso e questiona quem poderia estar por trás disso. Bai King bate o pé com força, decidindo que deve investigar imediatamente a fonte da enorme onda de energia. Enquanto corre com determinação, ela se pergunta se o responsável poderia ser aquele cara, embora pareça improvável. Fanji levanta as mãos enquanto a energia espiritual começa a se formar acima dele, girando rapidamente em uma espiral, com relâmpagos crepitando ao fundo. Ele está sentado de pernas cruzadas, cercado por chamas douradas intensas com os olhos brilhando. Seu corpo é envolto por uma aura complexa, e ele mantém um selo manual focado. A energia dourada se condensa ainda mais, misturando-se com correntes azuis, tomando a forma de um machado brilhante. Bikin observa de cima, percebendo que Funi está tentando controlar um machado divino. Ela nota a dificuldade de manipular o poder espiritual com tanta precisão e se pergunta se ele treinou secretamente por vários anos sem que ninguém soubesse. Bikin lembra como ela mesma falhou anteriormente, vomitando sangue e colapsando sob pressão. Ela observa Fanji de sua cama e questiona se ele é realmente um monstro nascido do trovão. Ela nota como o machado divino está cheio de energia espiritual e como Fanji o controla com precisão. Cada movimento da aura parece capaz de desferir um golpe de imensa força, e ela reconhece que alguém como ele não é apenas um gênio, mas um ser invocado pelos céus. Enquanto isso, a maioria dos cultivadores apressaria o processo após formar um núcleo, mas Fanji mantém um foco aguçado e uma intenção afiada como uma espada. Bikin compara a calma de Fanji à de um cultivador de alto escalão. Ela segue a aura do machado divino quando ele começa a se mover novamente. Ela grita que o machado divino se deslocou para o leste. Os olhos de Fanji brilham intensamente com uma luz dourada. Ele se eleva no ar, completamente envolto por relâmpagos dourados, enquanto a energia explode ao seu redor. Ele consegue avançar para a segunda estrela do reino do machado fantasma. Bikin se prepara em meio às explosões de energia, respirando pesadamente enquanto está no meio da tempestade de relâmpagos dourados. Ela é lançada para trás por uma enorme onda de energia quando o machado divino de Fanji libera uma onda de choque que engole a área em uma força dourada. Recuperando o fôlego, Bikin se pergunta por que ainda não consegue se aproximar, mesmo que apenas 30 segundos tenham passado. Ela percebe que ele pode já ter detectado sua presença e teme que ele possa agir contra ela em seguida. Seus olhos se estreitam com uma súbita compreensão. Olhando para uma grande árvore brilhante banhada pela luz do sol, Bikin nota que o machado divino parece ter parado e ainda não despertou completamente. Fanji se esconde nas árvores e observa Bikin, percebendo que ela é quem esteve investigando-o nos últimos dias. Bikin se apresenta como a capitã de uma equipe de campo da Associação de Energia Espiritual. Ela formalmente estende um convite a Fanji em nome da organização. Fanji responde calmamente, explicando que esteve seguindo-a nos últimos 2 dias na esperança de se juntar à associação oficial. Ele assegura que suas ações não tiveram a intenção de causar uma má impressão. Ele acrescenta que, embora a associação ainda não tenha feito um anúncio público, toda a documentação interna já está formalizada. Bikin se pergunta se ele pode interpretar mal suas ações ou pensar que ela o estava incomodando. Ela se concentra em manter a calma. Fanji questiona o raciocínio de Bikin. Ela tenta responder, mas hesita, sobrecarregada pela franqueza dele. Ela debate se deve ser honesta, incerta se revelar a verdade pioraria as coisas. Ele explica que quis localizar a Associação de Energia Espiritual cedo para se integrar ao sistema deles e corrigir mal-entendidos sobre cultivadores renegados, trazendo mais clareza para ambos os lados. Ele reconhece que, apesar das diferenças, todos enfrentarão as mesmas ameaças no futuro. Fanji admite que, se fosse ela, também não confiaria facilmente em alguém como ele, e ingressar em uma organização sem certeza parece uma enganação. Suantang fica em silêncio, visivelmente afetada pela honestidade dele. Suantang pega seu cartão de identificação e se apresenta formalmente como Suantang, uma atleta da Associação de Energia Espiritual. Ela ergue o distintivo com entusiasmo, esperando que Fang a reconheça. Ela pede que ele acredite nela, tratando o distintivo como prova de sua sinceridade. Fanji a examina e murmura que o nome dela parece um pouco familiar. Fanji percebe que ela teve melhores condições e treinamento, o que provavelmente a ajudou a se tornar uma corredora de elite. Ele reconhece que isso explica sua velocidade, mas algo ainda o incomoda. Fanji fica sério, lembrando que em sua vida anterior, Sumantan falhou em cumprir sua missão, e a humanidade foi exterminada. Ele recorda a abolição do mundo e pensa que agora que renasceu e recebeu um sistema, deve um dia se juntar à causa deles, mas o momento ainda não é o certo. Sumantan sorri e diz que realmente o reconhece, esperando que isso crie confiança.
Fanji rapidamente salta para longe, dizendo que considerará a oferta, deixando um rastro de vento. Ele reaparece atrás de Suanta e pede que ela mantenha sua identidade e ações em segredo temporariamente. Com base no comportamento dela, ele conclui que a Associação de Energia Espiritual provavelmente confia mais nela do que em outros batedores. Ele decide internamente usar as habilidades dela, acreditando que ela pode servir bem aos seus objetivos. Sumantan concorda em cooperar, mas diz que a associação já notou a perturbação do avanço dele e que ela terá que reportar eventualmente, talvez em meio ano. Fanji aceita a condição e concorda calmamente. Suantang pula pelo bosque, frustrada por Fanji ter escapado novamente. Ela reclama por sempre perder a chance e pela tarefa cansativa de relatar tudo. Ela resmunga sobre limpar a bagunça dos outros, mas diz a si mesma para parar de se preocupar com isso. Como já está em missão externa, decide terminá-la corretamente. Recebendo uma mensagem pelo fone de ouvido, Suantan fica chocada ao saber que um anormal reapareceu. Ela pergunta rapidamente se está ativo novamente. Ela lembra do grupo de monstros brutais responsável por horrores passados e jura nunca esquecê-los. Criaturas vermelho-escuras com formas distorcidas rastejam por cidades em ruínas, caçando, mordendo e matando sem motivo. Elas têm como alvo humanos e espalham caos onde aparecem. As criaturas são classificadas como seres anormais pela Associação de Energia Espiritual. Suas ações variam, algumas atacando aleatoriamente e outras seguindo estratégias complexas. Se não forem eliminadas cedo, elas se fortalecem absorvendo aura, tornando-se mais destrutivas e difíceis de lidar. Relâmpagos violentos atingem o centro de uma tempestade de chuva forte, iluminando prédios altos da cidade. Fanji pisa em uma poça enquanto a chuva cai intensamente. Alertas de emergência piscam em telas eletrônicas, anunciando que a área entrou em estado perigoso e que os civis devem evacuar imediatamente. Transeuntes comentam sobre a frequência dessas anomalias. Fanji olha para cima, nota a intensa pressão de relâmpagos na atmosfera e percebe que o centro da tempestade ainda está se movendo. Fanji sobe uma escada na chuva, para diante de uma montanha distante atingida por relâmpagos roxos e murmura que o sinal vem dali. Sem hesitar, ele salta para dentro da tempestade. Ele aterrissa com velocidade, correndo morro acima em direção à montanha. Ele recebe um alerta do sistema confirmando que a área à frente é o local contaminado, Pico de Jade. Outra informação identifica o Pico de Jade como uma montanha de 1.545 metros e um marco notado na cidade. Fanji se aproxima por uma floresta esquelética e nevoada, cheia de ossos. O sistema reporta que o nível de contaminação é atualmente desconhecido. Fanji continua avançando sem hesitação. De repente, seus olhos se aguçam ao sentir algo incomum por perto. Um raio azul brilhante atinge o chão à sua frente. A reunião começa com um relatório mostrando uma montanha atingida por relâmpagos. Eles explicam que os níveis de energia espiritual estão subindo e o nível de perigo do Pico e o Huang está aumentando rapidamente. Um homem de terno diz que é uma situação séria. A equipe original de limpeza foi realocada, então uma reunião de emergência foi convocada. Ele pede que Suantang continue o relatório. Diante do conselho, Suantang explica que o pico está atualmente inacessível devido à energia espiritual explosiva do tipo relâmpago. Até agora, eles classificaram a área apenas como uma zona de poluição de nível A. Suantang acrescenta que em uma hora o nível atingirá uma classificação de emergência que exigirá novas medidas. No entanto, com base em dados anteriores, ninguém em seu distrito, incluindo ela mesma, tem a capacidade de se aproximar da área com segurança. Os oficiais revisam as estimativas de taxa de mortalidade e concluem que até mesmo elites de nível 3 do Machado Fantasma têm uma taxa de fatalidade de 100% se forem enviados para a zona contaminada. Outro oficial propõe um bloqueio imediato ao redor da base do Pico e o Huang, com patrulhas 24 horas para impedir qualquer entrada. Um segundo oficial concorda, afirmando que a montanha deve ser completamente selada a partir da raiz do perigo. Eles finalizam a decisão. Ninguém poderá se aproximar da turbulência espiritual até que os níveis de energia diminuam. A zona permanecerá bloqueada por segurança. De repente, um relâmpago atinge a montanha. Em meio à chuva e à luz intermitente, Fanji aparece em um manto com capuz, murmurando para si mesmo que recuperará sua memória. Ele está no meio da tempestade, mas percebe que isso não é suficiente. Para absorver a poderosa energia espiritual, ele deve avançar mais profundamente até o núcleo da montanha. Ele reflete sobre a natureza mortal dessa energia e suas origens. Até mesmo monstros comuns estão agora fortalecidos, e o nível de perigo aumenta com distorções no espaço e no tempo. Embora agora controle a técnica de respiração do sol dourado e a lâmina de chamas, Fanji sabe que ainda lhe falta força para manejar completamente esses poderes. Os inimigos futuros serão muito mais aterrorizantes, e até cultivadores podem ter dificuldades contra eles.
Ele prepara suas armas cuidadosamente, combinando características de fogo e lâmina para aumentar seu poder de ataque. No entanto, ele observa que o uso excessivo pode causar sérios danos ao seu corpo. Somente ao ultrapassar seus limites ele poderá sobreviver ao que está por vir. Fanji sente a imensa energia de relâmpago ao seu redor e vê isso como a chance perfeita para fortalecer ainda mais seu corpo. Ele reflete que o crescimento constante exige aproveitar oportunidades escondidas nos extremos da natureza, e ele deve agarrar esses momentos, não importa o quão perigosos sejam. Ele entende que se perder essa chance, só poderá esperar a morte sob os céus. Quando um relâmpago atinge, seus olhos brilham intensamente. Segurando sua lâmina com firmeza, ele se prepara para o que está por vir. Enquanto o relâmpago atinge, Fanji se prepara para o impacto. Ele se maravilha com a força avassaladora que o atinge. Ao canalizar sua força, faíscas e energia giram ao seu redor enquanto ele segura sua arma com mais força. Preso no centro da tempestade, ele grita enquanto absorve a energia, suportando o doloroso surto com pura força de vontade. Respirando pesadamente, mas ainda de pé, Fanji segura sua lâmina e se estabiliza. Ele permanece firme, sentindo o atributo mortal do relâmpago em sua espada. Ele percebe que essa força é como uma punição dos céus. A pressão aumenta, forçando-o a cerrar os punhos e ringer os dentes. Ele entende que até mesmo se aproximar do núcleo do relâmpago poderia esmagá-lo instantaneamente. Ele olha para a tempestade, perguntando-se como pode fazer esse poder selvagem se submeter a ele. Respirando fundo, ele se acalma. Com um lampejo de determinação, Fanji ativa a respiração da chama dourada com força total, gritando seu comando para liberar tudo o que tem. Fanji avança para cima com uma força flamejante, colidindo diretamente com o relâmpago que se aproxima. Chamas explodem de seu corpo enquanto ele ataca, combinando fogo e relâmpago em um salto explosivo em direção ao céu. Apesar do sangue escorrendo de sua boca, Fanji não vacila. Com toda a força, ele avança para o coração da tempestade, declarando que sobreviverá mesmo através da própria morte. Ele sente a poderosa energia espiritual percorrer seu corpo, abalando seu núcleo e eletrizando cada parte com uma força intensa. Com olhos brilhando, ele declara que a tempestade quer matá-lo, mas ele se recusa a ceder. A energia do relâmpago avança furiosamente, expandindo-se descontroladamente enquanto Fanji se prepara para o confronto final. Uma notificação aparece. Uma enorme onda de energia de relâmpago está sendo detectada e registrada. Enquanto isso, pessoas na cidade observam a tempestade de uma torre. Chocadas com a escala do impacto do relâmpago, Fanji é engolido por uma explosão massiva de relâmpago e fogo. Uma mensagem do sistema confirma que ele obteve o temperamento do trovão divino. Outro prompt do sistema aparece: corpo desenhado pelo trovão celestial refinado em divindade, concedendo 50 pontos do sistema. Cercado por energia radiante, Fanji flutua acima da montanha. Como herdeiro do trovão divino, ele agora carrega atributos de relâmpago e fogo, e sua presença começa a moldar o próprio clima. Fanji declara que o relâmpago é tanto suas presas quanto seu escudo. Ele sente seu poder fluindo através dele, aprimorando tanto seu ataque quanto sua defesa. Ele canaliza a energia do relâmpago em seu corpo e nota que, embora o teste, ela não causa dor, oferece tanto perigo quanto oportunidade. Um prompt do sistema aparece, oferecendo a habilidade de julgamento puro de relâmpago, capaz de causar 300% de dano a seres malignos. O sistema pergunta se ele deseja gastar pontos para adquiri-la. Fanji pondera se deve incorporar essa energia de relâmpago em sua lâmina. Embora isso possa danificar sua estrutura, também pode romper seus limites. Fanji considera o risco de aplicar muito atributo de relâmpago, já que a arma pode não suportar. Um prompt do sistema pergunta se ele deseja incorporar o atributo de relâmpago no objeto. Ele toma sua decisão, afirmando que a energia deve ir para sua mão direita. Sorrindo levemente, Fanji confirma o comando com um firme sim, pronto para prosseguir. O relâmpago se acumula em sua mão enquanto ele se prepara para absorver o poder diretamente. No dia seguinte, no Pico Yuon, militares observam as consequências da tempestade espiritual. Um oficial relata que, ao contrário do esperado, alguém entrou na montanha antes deles. O oficial, chamado Major An, confirma que a pessoa era um pioneiro. Suan Tang fica surpresa ao ouvir isso e corre para perguntar se a pessoa sobreviveu. Ajoelhada no chão, Suan Tang permanece em silêncio enquanto o vento sopra ao seu redor. Ela explica que não consegue sentir os atributos dele ou há quanto tempo ele se foi. O relâmpago violento de ontem dificultou o rastreamento. Suan Tang descobre que o incidente ocorreu por volta das 6 ou 7 da manhã, com a pessoa entrando na montanha pouco antes da chegada da equipe. Ela fica surpresa e pergunta por que não o detectaram. O oficial explica que o momento do surto espiritual coincidiu exatamente com as previsões anteriores da associação, às 7 da manhã, e a pessoa pode ter entrado antes que os dados fossem finalizados.
De pé sobre o pico marcado por relâmpagos, o oficial diz que o nível de poluição deveria atingir sua classificação máxima, mas depois a densidade espiritual caiu drasticamente. Ele suspeita que o intruso possa ter poderes baseados em relâmpago, o que o ajudou a absorver a energia. Ele conclui que a pessoa não apenas sobreviveu, mas possivelmente usou o evento como uma rara oportunidade. O resultado foi preciso demais para ser coincidência, e a pessoa agiu mais rápido que toda a equipe. Suan Tang e o oficial concordam que alguém com tal poder é perigoso. Eles questionam onde essa pessoa realmente se posiciona, amigo ou ameaça. Se for um perigo para a sociedade, dizem que ele deve ser encontrado rapidamente, pois sua presença pode levar a um desastre maior que qualquer anomalia. Enquanto isso, Fanji acorda casualmente em sua casa, esfregando a cabeça enquanto sua espada repousa ao seu lado. No centro de comando, o oficial declara que não importa o custo, a pessoa misteriosa deve ser localizada. Ele atribui o codinome Tirano.